Olá a todos, a gente está aqui para mais uma videoaula relacionada aos principais conceitos do Karl Marx, né? A visão do Marx e os principais conceitos desse autor, né? A gente vai abordar aqui nesse vídeo o conceito de alienação, mais-valia, ideologia, principalmente, né? Tendo em consideração que o trabalho do Marx ele é um trabalho de análise crítica, como a gente já sabe, né? Uma análise crítica do sistema capitalista e a criação de um modelo científico que visa explicar o sistema capitalista e, consequentemente, propõe, né? A consequência disso é propor uma alternativa para o sistema capitalista. Daí na frente a gente vai ver o surgimento do socialismo científico, né? Tudo isso pensado pelos autores marxistas, por Marx, Engels e dentre outros autores, né? Importante salientar aqui que a percepção marxista ela se dá por etapas, né? A gente tem um jovem Marx, né, no início da sua vida acadêmica e de estudos, que preocupado com a filosofia, né, com estudos hegelianos, a filosofia em Hegel, né, crítica do Estado de Direito em Hegel, uma das grandes obras do jovem Marx. Aí a gente tem a transição para o Marx mais maduro, né, que já vai trazer os estudos da economia, estudos relacionados à economia, né, vai dialogar com Adam Smith, Davi Ricardo e dentro desse sentido vai escrever as grandes obras relacionadas à análise do sistema capitalista, que é o Capital, os 6 volumes do Capital e, consequentemente, o Manifesto do Partido Comunista, né? Mas a primeira análise do Marx sobre a burguesia, né, logicamente, há essa preocupação do Marx em entender o sistema capitalista e seu funcionamento, né? Se eu quero propor algo novo, eu quero entender como funciona esse sistema, né? Quero entender os pontos fracos e quero entender também por que ele é ruim. Quero observar da onde vem a exploração desse sistema, da onde vem as coisas ruins desse modelo socioeconômico chamado de capitalismo, né? E a gente vai lançar um tópico aqui que é a análise do lucro enquanto o objeto sociológico. E a primeira coisa que o Marx percebe é que o quê? Classes sociais, como a gente já viu, né? E a gente sabe que o capitalismo tem uma divisão de classe social bem definida. Classes sociais, elas têm objetivos, né? As classes sociais, principalmente as classes dominantes, elas têm objetivos bem claros e bem específicos, né? E, segundo Marx, o objetivo da classe burguesa é o lucro, né? É alcançar o lucro, é atingir a maior quantidade de lucro possível, né? E é nesse momento que é nessa finalidade da burguesia. A burguesia só sobrevive enquanto classe porque ela tem essa finalidade, né? O que faz da burguesia ser burguesia é justamente a essência dela, a essência de buscar o lucro, né? De buscar o lucro através de buscar maximizar os seus lucros através de qualquer maneira possível, né? E é justamente isso que o Marx vai entender já nesse processo, uma incompatibilidade de harmonia, digamos assim, entre a burguesia e o proletariado. Por quê? Porque a natureza da burguesia, ou a essência, digamos assim, é a busca pelo lucro. E é impossível pensar em maximizar o lucro, né? Em aumentar o lucro, é impossível pensar nisso de uma maneira em que
o proletariado ou os trabalhadores tenham níveis de bem-estar, níveis harmônicos compatíveis com a burguesia. Isso é impossível. E daí que surge o conflito entre burguesia e proletariado. Logicamente, essa é a essência vital da burguesia, né? Para ela sobreviver no sistema capitalista, ela tem que alcançar o lucro, né? Então, isso já é uma das coisas que a gente precisa ter em mente, né? Essa percepção muitas vezes equivocada de que a burguesia meu Deus, a burguesia é do mal, né? Os burgueses são malvados, querem ganhar muito dinheiro. Não é assim, não é bem assim que funciona. Não é essa análise simplista que o Marx trouxe. O Marx trouxe o seguinte, que para a burguesia sobreviver enquanto classe dominante, ela tem que buscar maximizar os seus ganhos, maximizar os seus lucros. E isso é o quê? Isso é incompatível com os anseios dos trabalhadores. Os trabalhadores seriam prejudicados nessa essência vital da burguesia. Aí o conflito entre essas duas classes, né? Aí surge o conflito dessas duas classes, né? Logicamente, né, a gente precisa entender também que por trás desse pensamento marxista você tem uma série de conceitos que visam explicar como que acontece essa dominação burguesa, né? Como essa dominação burguesa ela acontece e como ela se torna possível, né? E dentro desses conceitos a gente destaca alguns principais, né? Que explicam, digamos assim, por que essa essência vital ela se mantém, né? Ou como essa essência vital se mantém, né? Porque a burguesia consegue se manter enquanto classe dominante, né? E tem alguns conceitos que são utilizados para explicar isso, né? Neste caso aqui, a gente tem o conceito de alienação, o conceito de mais-valia e o conceito de ideologia, tá certo? Todos esses conceitos desenvolvidos pelo Marx para explicar justamente como essa dominação burguesa sobre os trabalhadores acontece, tá certo? E aí, olhando para esse primeiro conceito, que é o conceito de alienação, vai ser justamente uma espécie de uma condição, né? Digamos assim, uma condição em que os trabalhadores se encontram, né? Eles se encontram numa condição de alienados, digamos assim, né? Os trabalhadores eles estão alienados, né? E quem propõe essa alienação, quem causa essa alienação é justamente o que? O sistema de produção capitalista. O sistema de produção capitalista faz com que os trabalhadores sejam alienados, né? E o que significa isso, propriamente dito, né? Isso significa a inversão ou a modificação do conceito de trabalho. Se antes do período capitalista, né, se antes dos momentos capitalistas, o trabalho ele esteve sempre associado com a realização plena do homem ou alcançar os meus desejos, ou realizar os meus desejos, alcançar os meus objetivos, né? Ou trabalhar para a minha subsistência, né? Eu tinha o trabalho dominado. Eu sabia o objetivo do trabalho, né? Eu sabia o porquê de eu estar empregando determinado trabalho, né? Isso nos momentos anteriores ao capitalismo, né? Então há essa ideia de que o trabalho antes do capitalismo ele era um instrumento humano, ele era um instrumento que separava basicamente a gente dos animais, né? O trabalho era o que separava a gente dos animais, a capacidade de transformar a natureza era o que
contribuiu para esse processo evolutivo humano, né? Aí, quando a gente tem o surgimento do capitalismo, há uma mudança profunda no sistema de trabalho, né? Há uma mudança radical em como o trabalho é feito pelas pessoas, como o trabalho é empregado pelas pessoas, né? Agora, o trabalho, ele não é mais individualizado, né? Ele não é mais realizado por indivíduos em busca das suas necessidades, né? Se eu sou um camponês, eu sei que eu tenho que produzir 10 safras de milho, eu vou produzir 10 safras de milho para minha subsistência. Agora não é mais assim. Agora o trabalho não funciona mais assim. No sistema capitalista, o trabalho não é mais assim. A gente não utiliza o trabalho para satisfazer as nossas necessidades. A gente utiliza a nossa força de trabalho, o nosso capital, né? A nossa força produtiva, a gente utiliza para atender o quê? Atender a demanda de um terceiro elemento que surge, né? Que é o quê? Que é os interesses da burguesia, né? Isso acaba que tira, o Marx entende que isso tira o caráter humano do trabalho, né? Isso tira a humanização do trabalho. Você não trabalha mais para sua realização plena, mas sim para atingir os interesses de terceiros. Nesse caso, os interesses dos burgueses, dos donos da fábrica. Ou seja, você vende o que era o que te fazia humano, né? Você vende o que te realizava enquanto humano, né? Aí, nesse sentido, o conceito de alienação, ele vai falar o seguinte, né? Ele faz com que os trabalhadores eles acabem por ficar distantes, longe do processo de produção. A gente não sabe para onde, de fato, o nosso trabalho está indo, quais os impactos do nosso trabalho, né? Quais as consequências do nosso trabalho, né? Qual a utilidade do nosso trabalho. A gente está distante do produto, né? E isso é uma característica que nunca existiu antes, né? A gente sempre trabalhou visando alcançar o produto. Agora não. Agora a gente trabalha e não sabe para onde o produto está indo, né? E isso, o Marx vai chamar isso de alienação, né? Que é quando os trabalhadores eles estão alienados, ou seja, eles estão distantes do produto que eles produzem. Eles não sabem a real utilidade do trabalho dele, né? E nesse sentido também o Marx faz uma associação entre trabalhadores e máquinas, né? Como se os trabalhadores fossem simples máquinas, né? Por quê? Porque ao modificar essa relação de trabalho, a gente acaba tirando a humanidade dos trabalhadores. A gente acaba tirando o que há de mais humano, que é o quê? Que é o trabalho, que é a condição de modificar a natureza e alcançar determinado produto, alcançar determinado fim. Agora não é mais assim, né? Agora o nosso trabalho ele é empregado e a gente não sabe para quê, né? A gente não sabe por onde, a gente não sabe para onde vai, né? A gente não sabe qual vai ser o impacto do nosso trabalho. Então há esse distanciamento entre produto e trabalho. E é isso que o Marx chama de alienação, tá certo?